Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Irmãos, o Senhor tem colocado no meu coração e eu vou continuar ministrando sobre o sermão escatológico de Jesus. Qual é o sermão escatológico de Jesus? Quando ele prega sobre as parábolas das 10 virgens e as parábolas dos talentos. O Espírito Santo tem mandado eu ministrar sobre isso. Preguei aqui na Santa Ceia sobre a parábola das 10 virgens e quero continuar falando sobre isso hoje. Então eu vou usar como um recurso aqui uma parte de uma novela. Pode apagar aqui as luzes, por gentileza. Deixa só o spotzinho. Isso. Pode apagar o daqui também. Apaga o daqui. Isso. Então preste atenção, daqui a pouco eu volto para continuar pregando. São 10 minutinhos de vídeo. Olha que maravilha, tem até música ambiente. Doutor, olha ali. O que foi? Lá, ó.
Finalmente abastecer o jatinho. E quando vamos partir? Logo, logo, não vai demorar muito. O que está acontecendo? Não sei, Nora, não sei, Nora, não sei. Ai, Yuri, vem logo. Alô, Guido? Só que alguma coisa muito estranha acontecendo aqui na cidade. Que? O Osvaldo sumiu? Como? Olha, manda reforço aqui. Manda reforço pras ruas. Agora, eu tenho que desligar.
vendo, ah? Raquel! Raquel, Morena! Raquel! Onde é que vocês estão? Foram para o céu arrumando a cama. Esse vídeo é muito legal, né? Pode acender aqui, por favor. Que traz muitos momentos que podem, circunstâncias que podem acontecer na volta de Jesus. As trevas vão dizer que provavelmente vão dizer que foram os alienígenas que sequestraram. Outros vão dizer que foi o estalo do Thanos. Mas sabemos que é Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Eu quero ouvir o som da trombeta nesse dia. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus ouvirão o som da trombeta nesse dia. Aleluia! Ora vem, e o rei está voltando. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Maranata! Maranata. Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebera 2 talentos, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então chegaram o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, e eis que aqui 5 outros novos talentos que ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o senhor: entregaste-me 2 talentos, e eis que ganhei outros 2 talentos, além desses. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre poucas coisas, e eu lhe farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeastes, e julga onde tu não espalhaste, e juntas onde tu não espalhastes. E receoso eu fui e escondi na terra o talento. Eis aqui está o talento, é teu. Respondendo o Senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e junto aonde não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e na minha vinda teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai ao que tem 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até aquilo que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, eu me anulo agora nesse momento, que não sejam as minhas palavras, mas seja a revelação que vem do alto. Fala com cada um de forma personalizada. Deus, eu te peço, dê ordem aos teus anjos para estarem aqui ministrando. Espírito Santo, dá sabedoria e revelação
em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Glória a Deus, irmãos. Esse é um texto, como eu já falei, do sermão escatológico de Jesus Cristo. Você vai ler no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 24, Jesus falando sobre a volta dele, ou a segunda vinda dele. Ele vem buscar a igreja, ele vem buscar a sua amada noiva. E você vai ver dentro desse capítulo 24, 25, algumas parábolas. Eu ministrei aqui na Santa Ceia a parábola das 10 virgens e agora também a parábola dos talentos. Uma coisa em comum em todas as parábolas que você vê nesses capítulos, todas as parábolas têm uma comparação. Qual é a comparação? Servos bons e fiéis e servo mau e infiel. Amém? Então, Jesus está olhando para nós. Jesus está olhando para você. E Ele tem uma expectativa, que você seja um servo bom e fiel. Me ajuda a pregar e fala para o irmão que está do seu lado. Jesus tem uma expectativa na tua vida, que você seja um servo bom e fiel. Amém? Aleluia. Jesus ele fala sobre essas parábolas na semana em que ele vai ser traído. Estou trazendo um pouquinho de contexto. Sobre esse texto aqui, o que nós podemos afirmar? Daqui a pouco eu começo a aplicar, só estou introduzindo a palavra. Nesse texto, o que você pode afirmar? Nós podemos afirmar que Deus deu um talento, ou deu talentos para todos. Amém? Deus deu talento para todos. Só que Deus é justo, Ele não é injusto, e Ele deu talento para todos, só que a quantidade Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Então não tem como você falar, nós falarmos assim, não era para eu ter esse talento. Não, Ele deu de acordo com a capacidade. Deus deu talento para você, Deus deu talento para cada um que está aqui, Deus deu talento para todos. Amém? Deixa eu te explicar uma coisa, esse talento da parábola não é o talento de cantar, de tocar, não é o talento de cozinhar bem, não é o talento de fazer comidas boas, igual a diaconisa Márcia faz, né? Não é. Esse talento aqui é uma moeda, é uma quantidade financeira, você sabia? Você sabia? Esse talento aqui é dinheiro. Não sei se você sabia, mas eu vou trazer agora um estudo histórico para você. Um talento era a quantidade de 6.000 dracmas. Era você falar assim, uau! Uma dracma era um dia de trabalho de um trabalhador naquele tempo. Então, um talento representava o valor de 6.000 dias de trabalho. Um talento. Fala mais uma vez, uau! Agora o que recebeu 5 talentos. Cadê a Dani? Que é boa de matemática. 6.000 vezes 5. Olha só, irmão, quantidade. É muito talento. É muito talento. Um talento só já é muita coisa. Você está entendendo? Você está entendendo? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você pode achar que o dom ou aquilo que Deus te deu é pequeno, mas é muito importante. Olhando assim, um talento é pouco, Fábio. Mas não é. É algo que um trabalhador não conseguiria conquistar. É algo muito interessante isso, irmão. É algo muito valioso.
Uma coisa também que a gente pode avaliar. Quando nessa parábola o Senhor deixa 5 talentos com um, 2 talentos com outro e 1 talento com um. O que o Senhor está esperando? Nesse texto deixa claro. O que o Senhor está esperando nesse texto? O que fica claro? Que haja trabalho e que haja produção, que haja valorização. Amém? Eu queria aqui, vem cá, Fernandinha e Letícia. Vocês vão me ajudar a pregar hoje. Vem cá. Vem cá, por favor. Isso, vem com ânimo. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Lembram da parábola das 10 virgens? 5 virgens são consideradas como prudentes. 5 virgens, não, você é mais velha, né? 5 virgens são consideradas como prudentes. 5 virgens são consideradas como insensatas. Por que 5 são consideradas pelo noivo de prudentes? Porque elas estavam com mas as imprudentes também estavam com óleo. Todas elas estavam com óleo. Só que as prudentes tinham óleo armazenado para esperar a chegada do noivo. Amém? Só que nenhum dos 2 grupos sabiam quando o noivo voltaria. Assim como nenhum dos 3 que receberam dracmas saberia também quando o Senhor voltaria. Só que o grupo das 5 virgens fiéis, sensatas, tinham azeite, tinha óleo sobrando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Da onde vem esse óleo aqui? Que as virgens estavam, pastor Lívio. Da onde vem esse óleo? Você tem que parar para ler a Bíblia e raciocinar. As virgens estavam com óleo, mas da onde veio esse óleo? Diga assim, do trabalho. Diga mais forte, do trabalho. Elas trabalharam, pode falar, elas trabalharam e compraram. Só que essa aqui está com um pouquinho de óleo. Essa aqui está com óleo armazenado o suficiente até o noivo chegar. No texto da parábola das 10 virgens, deixa claro que as insensatas, quando souberam que o noivo estava chegando, pediram óleo para as sensatas, só que as sensatas não deram, porque se ela desse, corria o risco de não ter óleo para ela também. Aí as sensatas mandam as insensatas fazer o quê? Vai comprar óleo, não é isso que você leu? Então, ou seja, está claro que esse óleo aqui custou. Diga assim, tem um preço. Diga assim, azeite, unção, intimidade, tem um preço. Eu queria ser ungido igual a Bruna. Eu queria ser ungido igual a Bruna. Eu queria ser ungido igual o pastor Lívio. Paga o preço de oração, de santidade, de integridade, de leitura da palavra. Um dia eu queria pregar lá no altar. Paga o preço. Quem estava mais confortável aqui? Imagine que isso aqui é uma ilustração. Que esse pote aqui pesa mais. Tem mais de litros de óleo aqui. Ó, vem comigo. Qual das duas aqui tem uma vida mais confortável, momentaneamente? Qual dos 2 grupos? A insensata ou a sensata? Qual? Porque ela está com menos peso, amém? Porque ela está com menos peso. Mas quando o noivo voltar, quando o noivo chegar,
quem vai entrar para a grande celebração e ficar na presença do noivo, quem vai participar da mesa e celebrar com o noivo? A que tem uma vida confortável ou a que está pagando o preço e carregando o peso? Irmão, deixa eu falar algo. A porta ainda é estreita. A porta é estreita. Nós temos que viver uma vida de integridade, de santidade, de oração, de busca, carregando o peso agora, mas tendo óleo armazenado, para quando o noivo voltar, eu me encontrar e celebrar com ele. Você pode dizer glória a Deus aí, irmão? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Tem que produzir, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. As duas têm óleo, não é? Mas você sabe quando o noivo vai voltar? Será que o óleo que você tem hoje é suficiente para até a volta do noivo? É uma reflexão para nós. Amém? Deus abençoe. Você é sensata, né? Você é sensata. Glória a Deus, obrigado pela ajuda. Então, trazendo o paralelo para a parábola dos talentos, o Senhor espera uma valorização. O que Deus colocou nas tuas mãos, irmão? O que Deus colocou nas tuas mãos? Jesus espera uma valorização. Jesus espera que você tenha uma vida de trabalho, que pague o preço, que produza para o talento que Ele te deu, valorize. Você está entendendo, irmão? E, infelizmente, muitas vezes a gente enterra aquilo que Deus nos deu. Enterra aquilo que Deus nos deu. Isso é muito triste. Diga assim, um servo fiel valoriza aquilo que Deus te entregou. Você tem valorizado? E valorizar não é só saber a importância, ser grato, não. Valorizar é viver uma vida de acordo com que aquilo que você tem é potencializado. Isso é valorizar a obra de Deus. Algumas lições desse texto. Primeira lição, Deus é justo. Ele olha e fala assim, esse aqui estudou, tem orado, tem buscado, fez um seminário, vem para a escola bíblica. Esse aqui, quando perdeu o emprego, quando ficou doente, não reclamou, passou pela prova. Então, para esse eu vou dar 5 talentos. E Deus vai dando de acordo com a capacidade, com a história de vida de cada um. E Ele continua dando até hoje talentos, amém? Ele é justo, é a primeira lição. E Ele me entrega de acordo com a minha capacidade. Quando Jesus multiplicou os peixes e os pães, qual foi a primeira coisa que você pode soltar aos olhos? Teve peixe? Teve multiplicação de peixe? Amém? Teve multiplicação de pão? Mas aonde o peixe e o pão foi parar? Aonde os pães sobraram? 12 cestos cheios de pão. O que eu entendo com isso? Não tem multiplicação sem estrutura. Você quer viver uma multiplicação? Primeiro se estruture. Se estrutura espiritualmente. Se estrutura no conhecimento. Se estrutura no saber. Se estrutura na palavra de Deus. Ah, meu irmão, você está pegando isso? Você está pegando isso? Se estrutura, tem que ter estrutura. Estrutura é bênção. Estrutura é bênção. Estrutura é tudo aquilo que potencializa o óleo, o azeite na tua vida. Outra coisa que eu entendo. Parece pouco, mas é muito. Um talento representa 6.000 dias de trabalho. O Senhor chega e me dá o valor
de 6.000 dias de trabalho sem eu fazer nada. Você consegue respirar fundo? Respira fundo aí. Inspira e expira. Mais uma vez, inspira. Quanto você pagou por esse ar? Você não pagou nada por esse ar. Isso significa que Deus tem te dado coisas que não têm preço. E você tem vivido coisas que não têm preço, porque Deus tem te abençoado. Deus tem te dado talentos até hoje. E o que você tem feito? Você tem valorizado esse talento? Eu trouxe um exemplo do nosso fôlego de vida, do ar que nós respiramos, mas a gente pode falar muitas outras coisas, irmãos. A nossa vida é para a glória de Deus e precisamos glorificar ao Senhor aqui na terra. Ele nos deu uma unção, sobre a tua vida uma unção, irmão. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus fala para o homem: agora viva, multiplique-se, avance. Há uma unção de multiplicação sobre as nossas vidas. O que precisamos é retirar o jugo do pecado através do Espírito Santo da palavra de Deus nas nossas vidas. Ele já conquistou todas as bênçãos para nós nas regiões espirituais. Já tem bênção disponível para mim e para você. O que eu preciso é ter a estrutura, buscar azeite para viver todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? O talento não é nosso. O talento não é nosso. Essa riqueza que Deus te deu é dele. Você é um mordomo que valoriza, que abençoa. A sua vida é para a glória de Deus. Amém? Devemos multiplicar o que Deus nos dá. Multiplica aquilo que Deus te dá, irmão. Multiplica o conhecimento, multiplica a riqueza, multiplica o dom, multiplica o ministério, multiplica. Amém? Diga assim: talento é valioso, mas sempre tem algo mais valioso. Olha aqui para mim agora. Olha aqui para mim. O Senhor chega para aquele que recebeu 5 talentos. E aí aquele servo bom e fiel fala que: Senhor, olha só, o Senhor me deu 5 talentos. Eu investi, eu orei, eu busquei sabedoria e consegui multiplicar esses 5 por mais 5. Agora eu tenho 10. O que o Senhor fala? Uau, 10 talentos? Não. Ele dá um elogio. Servo bom e fiel. Agora eu vou te colocar em coisas. Então, o que a gente pode aprender com isso? Que 10 talentos, você multiplica aí, 6.000 dias de trabalho vezes 10, 60.000 dias de trabalho. Divide por ano isso aí. Quantos anos são? Acho que é mais de 20 anos. 60.000 dias de trabalho. O Senhor fala para ele assim: servo bom e fiel, agora eu vou te colocar em coisas maiores. O Senhor é poderoso infinitamente mais, para nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pensa que está trabalhando muito agora, que está valorizando e Deus vai se alegrar de você? Amém, Ele vai se alegrar de você. Mas isso não é o fim. Ele tem mais para a sua vida. Ele tem mais. Ele tem muito mais. Você não chegou no seu limite. Continue orando, continue buscando, continue jejuando, continue estudando, continue se dedicando, continue servindo.
Porque um dia o Senhor vem, um dia Ele vem e vai falar para nós, para você, servo bom e fiel. Aleluia! É claro que essa parábola está falando da volta de Jesus, e eu não posso fugir disso. Esse é um exemplo da volta de Jesus. Mas o nosso dia a dia, a nossa intimidade com o Espírito Santo e a própria palavra de Deus nos permite entender que também o Senhor olha para nós dia após dia, e conforme o nosso coração, a nossa dedicação para a obra, para a palavra, Ele acrescenta cada dia um pouco mais para o nosso crescimento, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, amém? Então não é só algo para a volta de Jesus, mas também para o que eu vivo aqui no meu dia a dia. Se eu me dedico de todo o coração, se eu busco o reino de Deus, se eu busco valorizar aquilo que o Senhor tem me dado, eu vou crescendo. Você cresce diante de Deus, na sua intimidade com Deus, mas você também cresce na sua estrutura, na sua família, nos seus recursos, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, em todas as áreas. Quem quer isso, diga amém. Aleluia! Ele sempre tem algo maior. Ele sempre tem algo maior. Mas sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção, mais do que Deus ter muito mais para nos dar, mais do que esse Senhor ter muito mais que 10 talentos, o que me chama a atenção nessa parábola é o fato dele falar assim: olha só, servo bom e fiel, agora eu te colocarei em coisas maiores, mas além de te colocar em coisas maiores, entra aqui na minha celebração e senta à minha mesa. Você coloca qualquer um para entrar dentro da tua casa e sentar na mesa e comer com você, irmão? Normalmente quem entra na nossa casa e senta na nossa mesa é quem? É quem? Sua família. Normalmente é isso. É a sua família que entra na tua casa, senta na mesa e come com você com liberdade. É normal um funcionário chegar na casa do patrão, abrir a porta, pegar uma cadeira, sentar na mesa e comer? É normal isso? Não é normal. O que a parábola nos ensina é que quando eu valorizo o que Deus me deu e eu sou considerado um servo bom e fiel, eu passo a ter direito de sentar à mesa com o meu Senhor. Eu passo a ter direito de usufruir das bênçãos de uma família real. Existe algo poderoso. E isso vai acontecer quando Jesus voltar. Nós iremos celebrar num lindo banquete. Lá no céu. Vamos estar juntos glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas para que esperar isso só lá, irmão? Se a gente pode já ser um servo bom e fiel desde aqui. E Deus estar na presença à mesa do Pai todos os dias. Para que esperar? Ele nos chamou para sermos servos bons e fiéis. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Aleluia. Aleluia. Mas a gente não pode deixar de falar do servo inútil. Olha a característica de um servo inútil, irmãos. O servo que multiplicou 5 talentos, o servo que multiplicou 2 talentos, as 5 virgens prudentes que tinham azeite guardado. O que você entendeu aqui? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Diga assim: trabalharam, pagaram preço. Agora, o servo que é inútil, o que ele faz? Ele enterra o talento. Ele é preguiçoso. Ele não quer pagar o preço. Ele não quer
ter disciplina, ele não quer suar, ele enterra. Eu não posso ser um servo que enterra aquilo que Deus me deu. Nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha falar conosco. E se porventura há algum talento enterrado na tua vida, algum dom, algum ministério, alguma coisa que Deus te deu enterrado, você possa, em nome de Jesus, desenterrar isso e começar a valorizar, para que haja um crescimento e você alegre o coração de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desenterre os talentos, desenterre aquilo que Deus te deu, desenterre em nome de Jesus. Vamos pagar o preço, para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha outra característica, além da preguiça do servo infiel. Ele não assume responsabilidades. Quando o Senhor foi falar com ele, ele mete maior caô, maior mentira. Ele usa uma desculpinha. Sabe qual é a desculpinha? Ah, Senhor, dizem por aí que o Senhor colhe onde não planta. Irmão, quem não planta tem colheita. O que ele está querendo dizer é que o Senhor é ruim, é mau, ele toma de pessoas coisa. Dizem que o Senhor aí é injusto, então eu enterrei. A responsabilidade é de cada um e não de Deus. E não adianta depois usar desculpas por não valorizar aquilo que Deus lhe deu. Aquilo que Deus lhe deu. Você está entendendo, irmão? É algo muito importante para as nossas vidas. Valorizar aquilo que Deus lhe deu. E sem encontrar desculpas para enterrar talento. Não tem desculpa. Ele já te deu algo poderoso, algo que você não conseguiria comprar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar agora com Efésios 2. Coloca aqui, por favor, Efésios 2, versículo 8. Diz assim o texto: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de... É um talento, um dom de Deus. Você foi salvo por meio da graça que Deus deu. Só isso? Acabou? Não. Deus espera algo de nós. Versículo 9. Não por obras, ou seja, Deus te deu um dom, e você não recebe esse dom por causa de algo que você faz ou pode fazer, mas para que ninguém se glorie. Agora vem a parte legal, que é o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus nos deu o dom da salvação, da graça, sem preço, nada que nós pudéssemos fazer conseguiria comprar esse dom. É Deus que deu, é um dom de Deus, é gratuito, mas a expectativa de Deus é que você possa fazer boas obras. O que é uma boa obra? Ter uma vida de integridade, um cristão saudável, em que ninguém pode falar mal de você, ter uma vida de oração, ter uma vida de santidade, ter uma vida de comunhão com a sua igreja local, ser um contribuidor, ser um missionário, exercer um ministério, boas obras. E aí, você tem valorizado o talento que Deus te deu? Que nós possamos, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Vem cá, Silvério, rapidinho. Pastora Suzana também.
Feche os seus olhos. É uma palavra de reflexão. É uma palavra pastoral. Para nós estarmos no lugar certo e vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E valorizarmos aquilo que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus, irmão. Eu acredito que você é um potencial ou uma potência. Muitas pessoas aqui que eram potencial, mas já viraram potência. Mas outras pessoas que têm um potencial enorme para crescer, para glorificar o Senhor, mas precisa sair do potencial. Tem que virar uma potência. Ele tem te dado talento, coisas preciosas. Não enterre isso, mas trabalhe, pague o preço, produza, para que o nome dele seja glorificado. Feche os seus olhos. Eu quero orar para o Espírito Santo te dar força, te dar unção, te dar graça, te sustentar. Em nome de Jesus, se há algum talento enterrado, fale agora: Espírito Santo, eu desenterro esse talento. Fala agora isso, fala com Jesus: Jesus, eu desenterro esse talento. Fala o nome daquilo que você tem parado de fazer, daquilo que você sabe que o Senhor já tem te cobrado, mas você não tem tido atitude. Fala com o Espírito Santo agora: Senhor, eu arranco isso. Porque uma coisa é certa, irmão, como nós vimos no vídeo, o noivo vai voltar e nós seremos cobrados daquilo que ele entregou nas nossas mãos.